Olá pessoal, no vídeo de hoje falarei de um documentário dinamarquês-sueco de 1922 sobre a evolução da bruxaria através dos tempos. Assim, se eu não ganhei a atenção de vocês com uma introdução dessas, eu desisto. Simplesmente eu largo mão e desisto, não tem jeito. O documentário parte dessa premissa de apresentar o ponto de vista histórico e cultural da bruxaria e do paganismo. No início, ele tem diversas imagens, pinturas e, somado à trilha, pode levar um pouco ao medo. Porém, o documentário ele trabalha muito o contraponto disso, né? Que vocês vão ver que o horror ele vai estar em outro lugar. O documentário ele não reforça estereótipos, pelo contrário, ele joga a luz em muita coisa ali que a gente acaba, por preconceito mesmo, né, colocando como se fosse elementos de horror, que na verdade era só cultural. Quando um homem primitivo se deparava com o incompreensível, a explicação era sempre magia e espíritos demoníacos. Essa passagem, para mim, ela define muito sobre o que é o documentário e qual é o tom do documentário. Porque ele é uma investigação, esse documentário ele é muito completo. Porque ele faz uma investigação histórica ali, né, como foi a perseguição às bruxas, qual era o perfil das pessoas que eram submetidas a esses julgamentos. E, cara, é muito cruel, é muito triste, assim, chega os momentos que a gente para pra pensar assim e fica, cara, imagina como foi isso, né? E ele parte muito dessa questão de medos primitivos, né? De como o homem primitivo daquela época encontrava o incompreensível e acabava dotando esse medo a fantasias, a ideias fantasiosas assim. E se for comparar assim, tipo, o mal que eles diziam sofrer comparado com o mal que eles praticavam, era muito, mas muito desproporcional. Isso porque logo no início tem uma passagem, né, sobre tipo, essas supostas bruxas, que uma senhora fez um encanto ali pro casamento da pessoa não dar certo. Então ela amarrou nós assim no forro de cama. Por conta disso ela foi torturada e morta depois. Esse é o ponto de ser desproporcional que eu falo, sabe? Como eu falei, né, o documentário é extremamente atmosférico, ele trabalha num primeiro momento com imagens. Logo no segundo momento a gente começa a ver essas representações, então já tem um aspecto mais teatral. O design de produção, ele é muito fantástico, ele é muito bonito. E ainda hoje eu acho que ele tem impacto nessa criação dessas criaturas, desses ditos monstros, na criação dessas casas, dessas bruxas, os elementos que estão ali, os movimentos de câmeras que são feitos, os enquadramentos, tudo é muito bem executado, tudo tem um valor de produção belíssimo. O texto desse documentário ele é muito rico em detalhes históricos, ele tem um embasamento extremamente coerente ali, ele está sempre atrelado à história. Ali, né, ele acaba descrevendo o perfil das bruxas da época, eram sempre idosas, consideradas feias pela sociedade e pobres. Então eram meio que fáceis assim para essa perseguição, para esse preconceito, né? Pessoas que passavam necessidade. E no documentário toca nesses pontos, ele começa a mostrar o verdadeiro horror dessa época. Em outro momento ele também mostra ali a vulnerabilidade, né, da mulher, que mesmo as jovens e consideradas bonitas, elas não estavam livres desse mal, porque elas também poderiam ser acusadas de bruxaria de um homem que tentasse algo com elas e não tivesse sucesso, inveja de outras. Então é um período extremamente perigoso. Outro ponto do documentário que tipo, é muito bem embasado é com relação aos distúrbios mentais, porque isso já em 1922 eles já apontavam que muito, analisando, né, o julgamento das bruxas, falando, tinha mulheres que levantavam à noite e faziam coisas estranhas. Aí, tipo, em 22 ele vai falar, galera, isso é sonambulismo. Uma pessoa que sofresse de sonambulismo podia facilmente ser taxada como alguém que está sendo enfeitiçado, no caso de um homem, ou no caso de uma bruxa, de alguém que está fazendo um pacto, de alguém que está fazendo alguma coisa. Então as pessoas
com o preconceito, com o não conhecimento, né, com a ignorância, podiam ver aquilo como um ato perigoso. Mas o mais perigoso era a reação que elas tinham para aquilo. O documentário também trabalha muito a questão da histeria, de que provavelmente muitas dessas mulheres que morreram, elas certamente teriam alguma doença mental, algum aspecto nesse sentido. Então ele trabalha essa tristeza, assim, sabe? Tipo, tá tudo pessimista, assim. E aí um ponto um pouco mais otimista, ele fala que, provavelmente essas bruxas dessa época, né, essas senhoras que eram pobres, que tinham necessidades, já em 1922 elas seriam acolhidas por instituições de caridades. Tipo, meio que a igreja que perseguiu, a galera que matou elas, hoje em dia são as pessoas que, tipo, acolheriam, tentariam reabilitar ali na sociedade, ia dar um amparo. Então é interessante ver esse paralelo, ver essa visão. E esse documentário eu acho que ele é fundamental, assim, para quem gosta de horror, até pra gente ter uma visão crítica muitos de filmes que a gente assiste, no sentido de, o que é o mal, sabe? Será que a gente não tá repetindo preconceitos antigos? Será que as pessoas foram perseguidas naquela época e hoje em dia a gente reforça esse estereótipo, sabe? Será que a gente não tá colocando no lugar certo, sabe? Tipo, as pessoas que perseguiram, hoje em dia a gente só reforça essas perseguições. Tem um filme recente da Netflix, A Rua do Medo, que acho que ele trabalha um pouco isso. Ele tem um aspecto mais teen, né? Provavelmente as pessoas podem ter um pouco de preconceito, mas se for pegar o texto dele, ele é muito bom nesse sentido de ser subversivo, né? De olhar para essa época e colocar o mal meio que no lugar certo, né? E eu penso muito, né? Tipo, eu faço curtas-metragens, nada num aspecto muito grande, mas sempre quando eu vou representar ali o mal, tem que tomar esse cuidado, sabe? De não estar reproduzindo um preconceito lá do passado, ou não tá passando pra frente algo errado, sabe? Uma representação errada, uma representação preconceituosa. Eu não tá colocando o medo nesse lugar de desconhecido, quase que ingênuo ali, né? De reprodução mesmo, né? A gente é tão bombardeado ao longo dos anos nos filmes e tudo mais com essas representações que a gente tem como natural. E aí quando você se depara, né, com uma obra dessa, uma obra documental, e tem esse choque de falar, caraca, a história, tipo, a realidade ela é muito cruel e muito mais assustadora do que a gente vê nas telas, né, do que é contado. É isso, pessoal, fica aqui a indicação. Esse documentário, como já tem mais de 100 anos, ele está disponível no YouTube de graça, vocês conseguem achar ele restaurado. É muito fácil de achar esse documentário para assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e até uma próxima.